O chamado de Deus sempre será eficaz. O regenerar do Deus não falhará. Tenha certeza que aquele que escolheu também te capacitará. Nós temos que depositar nossa confiança única e exclusivamente no poder de Deus, na capacidade dele retirar o homem das profundas trevas do qual se encontra. Por vezes nós imaginamos que o ser humano consegue sair sozinho dessas trevas. Se Deus não operar no nosso coração, nós continuaremos mortos. Por isso é tão importante meditarmos nas Sagradas Escrituras, nos fundamentos que são alicerçados única e exclusivamente por intermédio daquilo que as Sagradas Escrituras apontam, para que possamos compreender a verdade que é estabelecida na sua palavra, e não criarmos concepções humanas, concepções falhas, que por vezes nos levam a raciocínios que aparentam ser lógicos, mas que não nos salvam, não nos regeneram, não nos transformam. Que vocês sejam mais um dia iluminados pelo Espírito para continuarmos essa meditação nas Sagradas Escrituras. Nós estamos no dia 297, lendo as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos ler do capítulo de número 36 ao 39 e vamos estudar o capítulo de número 10 da Confissão de Fé de Westminster. Então, que Deus nos direcione. Vamos para mais um dia. Hoje o capítulo 10 aborda justamente sobre o que estava tratando nesse início. Vocação eficaz, ou chamamento, ou chamado eficaz, muitas pessoas chamam. Vamos às definições, que creio que vocês conseguirão ter essa noção exata do que eles almejavam dizer e traduzir aquilo que está explícito por todas as Sagradas Escrituras. O parágrafo 1 diz da seguinte forma: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Aqui já retrata de maneira completa, tudo do que retrata esse chamado eficaz ou a vocação eficaz. Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 48, vai dizer da seguinte forma: quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Em João, capítulo 15, verso 16, diz: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Nós vemos então, de maneira muito clara, mediante todas as Sagradas Escrituras, esses apontamentos. Efésios 1, verso 5, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. No verso 10, em Efésios 1, diz: o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Essa é a verdade que emana das Sagradas Escrituras. Então, todos aqueles do quais foram chamados para a vida desde antes da fundação do mundo, eficazmente serão chamados, eficazmente serão trazidos à vida. No tempo certo, no momento oportuno, a palavra será proclamada e o Espírito de Deus haverá de transformar, de regenerar esse coração, tirando essas pessoas do estado de pecado e morte que eles se encontravam devido à sua natureza humana, e transportando ele para essa graça e
salvação do qual só pode emanar do Espírito Santo, conquistada por intermédio da redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tudo que nós vamos falar agora vai abordar e são assuntos derivativos disso, né? Então, prestem muita atenção que as frases, embora sejam aparentemente com um pouco de construção, até mesmo por intermédio das palavras que aparentemente são difíceis, mas elas retratam nesse sentido. Continua dizendo ainda no parágrafo 1º. Isso ele faz iluminando espiritualmente o entendimento deles, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vão muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então, essa iluminação espiritual que nos dá entendimento parte justamente do Espírito Santo, onde ali ele renova a nossa mente, ele transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Nós somos atraídos por Deus. Lembre-se que Deus é completamente onipotente. Ele faz as coisas conforme o seu plano pré-estabelecido, conforme a sua boa vontade. Parágrafo de números 2 diz assim: essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nessa vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado, renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber graça nela oferecida e comunicada. Então, nós vamos ver que, mais uma vez, eu gostaria de utilizar o verso que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, que diz assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. Também tem outro verso que aponta justamente nesse sentido. Romanos 9, 11. Antes deles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ele recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele. Vou ler mais um versículo que aponta também nesse sentido. Tito, capítulo 3, verso 4. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor. Então, nós vamos ver aqui, no verso 5 ainda, ele diz: ele nos salvou, e não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Então nós vemos aqui claramente tudo isso que conduz o homem à salvação. Esse chamado que é eficaz, esse chamado que invariavelmente irá ser feito conforme ele pré-estabeleceu, desde antes da fundação do mundo. No momento oportuno, tenha certeza que Deus irá operar no coração. Essa é a certeza que nós temos, por isso que nós pregamos o Evangelho, crendo que Deus é forte o suficiente para transformar os corações, porque senão eu teria que ficar aqui decorando coisas para convencê-los de uma verdade que emana única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Então, olha a tamanha segurança que nós temos. Nós podemos pregar, ainda que falhamente, eu posso pregar ainda com as minhas próprias falhas, com os meus erros, com meus equívocos, até mesmo sem nenhuma habilidade, que a salvação não depende do interlocutor, depende sim do grande mensageiro que é o Espírito Santo, que encarrega de levar essa mensagem até o coração. Por isso que eu sempre encorajo vocês a falarem do Evangelho a todas as criaturas, porque todos aqueles que foram chamados, eles serão eficazmente salvos. Então, você não precisa ficar com receio, você não precisa ficar com medo, porque aquele que te capacita a falar, ele também te capacitará a compreender o seu glorioso plano. Aquele que manda falar, ele também capacitará aquele ouvinte
a escutar a mensagem. Tenha certeza que isso é a gloriosa palavra de Deus. Isso nos traz uma certeza inabalável e o convencimento de que Ele, somente Ele, tem esse poder para salvar. Por vezes nós, humanos, queremos sempre trazer méritos e glórias para a gente. Preguei, 10 pessoas se converteram. Olha como Deus foi generoso. Então, naturalmente, nós olhamos para os nossos feitos como se as pessoas fossem meros números. Pense que a quantidade de pessoas que foram salvas são incontáveis sob o aspecto humano. Deus escolheu salvar uma imensidão incontável de pessoas. Então nós não conseguimos mensurar o quanto é isso. Nós devemos apenas cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é justamente pregar essa palavra, sabendo que o homem é inteiramente passivo, até que renovado por este Espírito, de maneira que ele vai ficar habilitado a corresponder e a receber essa graça oferecida e comunicada por intermédio do Espírito Santo. Parágrafo de número 3. Estão entendendo? Qualquer dúvida, coloque aí. Se trata de um assunto primordial para a compreensão do Evangelho. Parágrafo de número 3. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas por Cristo e salvas, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, observe, algumas pessoas olham e falam assim, mas e se tal pessoa, se uma criança morre, se uma pessoa que é incapaz? Você vê o cuidado dessa confissão de fé de também trazer esses fundamentos que são completamente alicerçados nas Sagradas Escrituras. E tudo isso com base na aliança. Tanto que utiliza alguns versos que apontam justamente para isso. Gênesis 17:7, onde diz: confirmarei minha aliança com vocês e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Tem mais uma série de versos dos quais eu não irei falar todos, mas eu vou pegar mais um aqui do Antigo Testamento, onde menciona em Ezequiel 16, verso 20. Depois pegou seus filhos e suas filhas que havia gerado para mim e os sacrificou a seus deuses. Acaso não bastou você se prostituir? Verso 21 diz: também deve matar meus filhos como sacrifício a ídolos. Então, olha ali como Deus já manifestava essa sua aliança e o poder dele justamente de salvar aquele a qual ele quer, que não depende de nenhum mérito da pessoa, e sim do chamado de Deus, do qual ele escolhe salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39, diz: essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Em João, capítulo 16, verso 7 diz: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Em João, capítulo 3, verso 8, é um verso icônico, né, que faz parte justamente desse colar de pérolas, onde diz: o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então nós vamos ver este parágrafo aqui sendo bem incisivo, quando esse chamado eficaz, essa vocação eficaz, fazendo com que aquelas crianças que são mortas em sua infância também são eleitas. Galego, mas como isso é a maneira como Deus estabelece? Por quê? As crianças que morrem na infância sendo eleitas, elas serão regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito que opera, tá? Como e onde quer, não importa o tempo, não importa o seu grau de convicção, mesmo porque quem opera a salvação só é e único e exclusivamente Deus. Não parte de um pressuposto de um homem ter essa capacidade.
Então, observe com muita atenção esses detalhes para que você possa repousar nessa soberania de Deus e crer que Ele é capaz de salvar quem ele almeja. Então não adianta você olhar e ficar, oh, nossa, Deus queria tanto salvar aquela pessoa, mas ela não aceita Jesus. Não, não se trata disso. Se trata justamente de Deus querer e salvar. Aquele Deus que quer, Ele é capaz de gerar justamente a salvação. O último parágrafo de número 4 diz: os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham alguma das operações comuns do Espírito, contudo nunca se chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Olha o que está dizendo aqui. O que está dizendo, ele está apontando para aqueles que não são eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, tá? Muito claro, os não eleitos. Ainda que eles sejam chamados pela palavra e tenham algumas operações comuns do Espírito, nunca chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Eles manifestam apenas mudanças exteriores e não a regeneração interna, que é operada única e exclusivamente pelo Espírito Santo. A pessoa pode viver ali aparentando ser algo que ela não é. Pense que o homem é completamente hipócrita. Nós poderemos nos moldar a qualquer que seja. Nós somos verdadeiros camaleões. Se você pegar uma pessoa e colocar ela dentro de uma igreja, constantemente ela vai mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de agir. Mas o único que pode mudar o interior verdadeiro da pessoa é o Espírito Santo. Pensa que o homem sempre foi esse ser que maquina completamente no seu secreto. O homem sempre foi esse ser que consegue esconder muito bem as coisas, tanto que aparentemente aqui todo mundo é belo. Você não conhece nenhuma pessoa que é completamente destrutiva. A que você conhece é porque você tem acesso às suas intimidades, porque o homem consegue fazer milhares de coisas ainda e ficar mantendo sua aparência como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus sonda esse coração e Ele sabe tudo o que acontece. Então, nós vemos aqui que esses não eleitos, ainda que exteriormente aparentem coisas que são dignas de aplausos, até mesmo olhando e falando assim, nossa, olha o que Deus fez nessa vida. Se ele não foi regenerado interiormente, de nada adiantará. Galego, mas como nós saberemos que Deus regenerou ele interiormente? Nós poderemos ter apenas uma breve concepção, mas nós não poderemos afirmar isso, afirmar olhando a vida de outras pessoas, mesmo porque você não sabe o que se passa no seu interior. Então, toda essa questão da salvação, ela é muito delicada, tá? Você não pode olhar e falar assim, ó, esse é salvo, esse não é salvo, porque Deus escolheu salvar uma infinidade de pessoas. Você trata todas as pessoas como potencialmente salvas. Por isso que você prega o evangelho a toda criatura, por isso que você leva o evangelho a toda criatura, você acredita que Deus possa alcançá-los, porque isso daí é missão de Deus, não nossa. Nós não ficamos avaliando quem é salvo, quem não é salvo. Claro que dentro de uma igreja tem uma série de pressupostos que, se as pessoas não estiverem fazendo conforme as Sagradas Escrituras dizem, nós disciplinamos, nós apontamos para eles esses erros, essas questões para que eles possam se consertar, para que Deus possa operar nos seus corações, para que eles sejam transformados. Mas uma coisa invariável é que todo aquele que é transformado e regenerado pelo Santo Espírito, ele obedece a Deus. Ele se prostra diante de Deus, ele se curva diante da sua palavra. Há uma mudança, há uma transformação. Então, isso pode ser, claro, manipulado por alguns, mas diante de Deus ninguém esconde nada. Entenderam isso? É bem simples, mas ao mesmo tempo existem muitos questionamentos que pairam sobre isso, tá? Continua dizendo ainda no parágrafo 4. E portanto não podem ser salvos, muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã.
por mais diligentes que sejam em conformar a sua vida de acordo com a luz da natureza e com a lei da religião que professam, asseverar e manter que o podem é muito pernicioso e detestável. Aqui você vai ver que ele retrata ainda aquelas pessoas que professam outra religião, tá? Então, pensa, Deus escolheu salvar por intermédio do seu Filho, Cristo Jesus. Essa é a grande dádiva. Todas as pessoas que não creem em Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador, eles não serão salvos. Eles não serão salvos porque eles negaram o seu Salvador. Galego, mas aquela pessoa era tão legal, era isso, era aquilo. Segundo as Sagradas Escrituras, eles não serão salvos. Algumas pessoas não entendem dessa forma justamente por abraçarem o universalismo, onde todos seriam salvos, ou que todos os caminhos levam a Deus. Nós partimos do pressuposto que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14, verso 6. Então, essa é a máxima das Sagradas Escrituras. A pessoa pode acreditar desse jeito? Lógico que pode. Ela pode acreditar do jeito que ela quiser, porque primeiro quem convence é o Espírito Santo, mas ela vai estar em completo desacordo com a Sagrada Escritura. Então não existe outro meio da pessoa ser salvo, senão por intermédio da pregação do Evangelho. Não existe outro meio da pessoa ser resgatada das trevas, senão pela operação do Espírito Santo. Saiba que Deus há de buscar as vidas do quais Ele elegeu desde antes da fundação do mundo, seja em que tempo for, seja em qual circunstância for, e quando Ele chamar, eficazmente Ele regenerará e Ele transformará. Galego, mas essa pessoa já está perto do fim da vida, e o que eu faço? Continue crendo que Deus pode operar nesse coração. Por que demora tanto? A pessoa pode resistir a Deus. O chamado externo, ela pode resistir. Ela pode resistir. De fato, todos nós já resistimos de alguma forma a esse chamado. Deus constantemente envia os seus servos para pregarem a palavra a nós. Essa palavra é pregada e nós, com os corações endurecidos, o negamos, mas em dado momento Ele opera milagrosamente, misteriosamente dentro do nosso coração e faz com que os nossos ouvidos de fato ouçam, com que nosso coração, que estava completamente endurecido, seja quebrantado por esse martelo que despedaça a mais dura das rochas, que é a palavra de Deus. E dessa forma nós nos curvamos e nos prostramos diante dessa sua soberania, da sua grandeza, o confessando como nosso único e suficiente Salvador, arrependendo dos nossos pecados e havendo uma transformação de vida que é operada não por causa das nossas capacidades, mas por conta do poder regenerador que há nele. Então, que vocês possam repousar nisso. Você já tinha escutado falar sobre essa vocação eficaz, sobre esse chamado eficaz? Me conte aí se você já tinha escutado falar, se você já tinha lido, se deu tempo de você ler, porque 5h30 normalmente eu coloco já no grupo todo o script, todo esse texto. O capítulo 10 já está lá, nós já sabemos do que nós vamos tratar. Então é muito importante que vocês leiam, que vocês acompanhem. Se você conseguir ler antes, vai ficar muito mais fácil, porque quando eu explicar, você talvez vai ter uma concepção um pouco mais abrangente e mais direcionada. Perfeito? Então, preste muita atenção, leia os outros. Se você chegou agora e você não leu ainda, nós estamos já no 10º capítulo. Leia os capítulos anteriores. Se você tiver dúvida, você pode ir lá no YouTube, tem todas as explicações. Mas se você simplesmente ler, creio que você conseguirá também compreender. Pegar todos os versos que apontam para determinados textos, e você conseguirá chegar a essa conclusão. Muitas pessoas aí falaram que conheciam, outras não, mas, no entanto, creia que essa é a verdade que emana das Sagradas Escrituras. Quando foi escrito, cada parágrafo desse não foi escrito, escreve desse jeito, não. Pensa que ali tinha centenas de homens fazendo essa reunião constantemente para que pudesse ser estabelecido algo que emanasse único e exclusivamente das Sagradas Escrituras.
Galego, você fala sempre da sola escritura. Isso daqui não contraria, não, de forma alguma, mesmo porque isso daqui aponta para a sola escritura. Está dizendo exatamente o que as Sagradas Escrituras dizem, fazendo com que tudo fique reunido de maneira condensada e objetiva e clara para que possamos ter uma unidade de pensamento. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas é só a escritura, daí a pessoa interpreta do jeito que ela quer. Pense que essas confissões, elas apontam para uma unidade de pensamento, do qual a palavra deve ser sempre preponderante. Então preste muita atenção quanto a isso, perfeito? Amanhã nós abordaremos o capítulo 11, que trata justamente da justificação. Justificação. Você vai ver que é ele é uma explicação progressiva. Ele vai amarrando um ponto no outro, porque decorrente da vocação eficaz, você vai ver que é a justificação, porque Deus chama eficazmente e depois também ele justifica. Então, esses termos devem ser bem calcados dentro de nós, para que possamos também proclamar esse evangelho e oferecer justamente as razões da nossa fé. Vamos para o que diz hoje nos 4 capítulos. Nossa, estamos avançando, hein? Quem nunca tinha lido tanto assim a Bíblia? Quem começou a ler agora e tem avançado? Imagine que o objetivo principal aqui é justamente abordar as Sagradas Escrituras de maneira integral. Nós não podemos ler textos completamente desconexos, nós temos que saber qual é o grande enredo da salvação. Galego, eu estou lendo, mas eu não estou conseguindo me aprofundar muito. Perfeito. Primeiro você vai lendo, primeiro você vai começar a ler, primeiro você vai conhecer de maneira abrangente. E na medida que você for lendo, você vai mergulhando cada vez mais fundo. Pensa que tem pessoas que leram aí a Bíblia 200 vezes. 200 vezes, tá? Então, no final das contas, quando nós vamos comparar com essas pessoas, nós falamos, nossa, eu não sei nada perto dele. Perfeito. Claro, a pessoa leu 200 vezes, mas você vai se deparar com essa pessoa que leu 200 vezes, ele fala que ele nada sabe. George Muller, depois pesquisem sobre ele, vocês vão ver, ele leu a Bíblia cerca de 200 vezes, sendo que uma grande parte delas ele leu de joelhos. Era uma vida completamente distinta das nossas, por óbvio, né? Uma pessoa que já lê 200 vezes a Bíblia mostra o tamanho do seu compromisso com Deus. E ele agiu aqui nessa terra de maneira que o nome de Deus sempre foi glorificado por intermédio da sua vida. Ele viveu atendendo aquele chamado de cuidar dos órfãos e das viúvas. Então é muito belo a sua história. É muito bela a sua história. Depois pesquisem. George Muller. Pesquisem, vocês vão ver. É muito belo. E ele se dedicou a ler as Sagradas Escrituras. E se nós lermos, com certeza também Deus nos capacitará a proclamarmos esse evangelho, a vivermos para a sua honra e glória. Talvez você olhe e fale assim, você não tem o mesmo alcance que esse rapaz, que esse homem. Mas nós não somos chamados para sermos importantes. Nós somos chamados para justamente falar o nome daquele que é mais importante que todo homem. Então nós devemos simplesmente proclamar este evangelho, conhecer esse evangelho para a nossa própria salvação também, mas para também edificação do corpo de Cristo. Que Deus possa capacitar cada um de nós. Perguntar aqui se eu lembro dele. Pelo nome assim não. Pelo nome assim não, Tom. Então, esses capítulos aqui de Jeremias têm sido fantástico, né? Ele aborda muitas questões históricas, mas ele aborda também a maneira como Deus age, ele salvando o pecador, ele sempre apontando para os homens, o homem sempre como um homem desobediente. Você vai ver constantemente o homem desobedecendo, não dando voz ao que Deus fala. Você vai ver o homem sempre tentando até mesmo apagar as palavras de Deus, que nem nós veremos aqui no capítulo de número 36 de Jeremias, onde Baruque, ele
ele começa a ditar, né, esse livro. Vamos ver como que está escrito aqui. Ou melhor, Jeremias dita, né, e Baruque é ali um personagem também central nessa história. No verso 1 diz: no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor deu essa mensagem a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as minhas mensagens contra Israel, Judá e outras nações. Comecem com a primeira mensagem do tempo de Josias, escreva todas até hoje. Talvez o povo de Judá se arrependa ao ouvir todas as coisas terríveis que planejei para eles. Observe que fala de Deus ter planejado para eles essas coisas, que eles deveriam, se arrepender. Então perdoarei sua maldade e seus pecados. Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias, enquanto Jeremias ditava para ele todas as profecias que o Senhor lhe tinha dado, Baruque as escrevia no rolo. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso aqui e não posso ir ao templo. Lembre-se, Jeremias passando pelas suas prisões, tudo isso porque ele proclamava a mensagem de Deus. Ele proclamava a mensagem que não era agradável aos ouvidos, mas que generava coração, era negado por aqueles homens. Daí ele diz: portanto, vá você ao templo no próximo dia de jejum e leia as mensagens do Senhor, que ditei para que as escrevesse no rolo. Leia as mensagens para o povo de toda a cidade de Judá que estiver no templo. Quem sabe eles abandonem seus maus caminhos e peçam perdão ao Senhor, antes que seja tarde demais, pois o Senhor os ameaçou com a sua ira ardente. Ou seja, você vai ver ali, então, essa mensagem ser proclamada. Você vai ver que ele vai ler ali no verso 10, Baruque lê para todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Daí vocês vão ver todo esse desenrolar da história. Você vai ver que depois o rei Joaquim, a partir do verso 21, queima essa mensagem. Vamos ler um pouquinho. O rei mandou Jeude buscar o rolo. Jeude levou para a sala do secretário Elisama e o leu para que o rei e para todos os oficiais presentes. Era final do outono e o rei estava numa parte do palácio usada durante o inverno, sentado diante de um braseiro para se aquecer. Cada vez que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca, cortava aquela parte do rolo e a jogava no fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo inteiro foi queimado. Nem o rei nem seus servos mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinham ouvido. Ou seja, as palavras serviram para aquecer o seu corpo, mas elas não aqueceram o seu coração. O que justamente aponta para o chamado eficaz. Olha que interessante. Aquelas palavras ali aqueceram somente o corpo, mas não aqueceram o coração. Elas foram utilizadas como combustível para que o fogo queimasse, mas não foi utilizada para que aquecesse e queimasse aquele coração. Aquele coração completamente tomado pela sua dureza, negou ao Senhor a ponto de não querer escutar a sua doce voz. Então, verso 24 diz: nem o rei nem seus servos mostram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinha ouvido, mesmo quando Eunatã, Delaías e Gemarias imploraram ao rei para que não queimasse o rolo, e ele não lhes deu atenção. Em seguida o rei ordenou a seu filho Jeramel e Seraías, o filho de Azirel, e Selamias, filho de Abidel, que prendesse o profeta Jeremias e seu secretário Baruque. O Senhor, porém, os tinha escondido. Aí você vai ver que ele escreve outro rolo, tá? A partir do verso 27, diz assim: depois que o rei havia queimado o rolo para o qual Baruque tinha escrito as palavras de Jeremias, o Senhor deu essa mensagem a Jeremias: pegue outro rolo e escreva novamente tudo que está no primeiro rolo, que o rei Joaquim queimou. Depois diga ao rei: assim diz o Senhor, você queimou o rolo porque ele diz que o rei da Babilônia destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Agora, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim:
rei de Judá. Ele não terá herdeiros para se sentarem no trono de Davi, seu corpo será lançado fora e não será enterrado. Ficará exposto no calor do dia e a geada à noite. Castigarei o rei e sua família e seus servos por seus pecados. Derramarei sobre eles e sobre todos os habitantes de Jerusalém e toda Judá todas as calamidades que prometi, pois não quiseram dar ouvidos às minhas advertências. Então Jeremias pegou outro rolo e ditou novamente a seu secretário Baruque, filho de Nerias. Escreveu tudo o que estava no rolo e que o rei Joaquim havia queimado. Dessa vez, porém, acrescentou muitas outras coisas. Então, você vai ver que esse rei, naturalmente, se afastava de Deus. Você vai ver que também no capítulo agora 37, você vai ver ele ser acusado e preso em uma casa que é transformada em cárcere, tá? Jeremias sofreu milhares de questões, lembre-se, que ele é açoitado, ele é jogado em calabouço, tudo porque ele proclamava essa mensagem. Ele proclamava a mensagem que Deus havia dado, mas os homens não queriam escutá-los, eles queriam seguir os desejos de seus próprios corações. O Zedequias, um rei que foi advertido constantemente, no entanto, não obedeceu à vontade de Deus. Lembre-se que aí já tinha trocado o reinado. Embora passa de um capítulo para o outro, não são apenas uma história contada de um dia, é a história de anos. Vocês vão ver que aqui aborda a questão de anos de história. Então você vai ver que Jeremias mais uma vez é preso, ele é preso, até acusado de deserção, mas isso não era o que estava ocorrendo verdadeiramente. Você vai ver ele sendo açoitado, ele vai chegar, vai ser preso e depois, posteriormente, ele é jogado até mesmo ali num calabouço. Vamos a partir do verso 14 do capítulo de número 37. Não é verdade, disse Jeremias, não estou desertando para o lado dos babilônios. Jerias, porém, não deu ouvidos e levou Jeremias aos oficiais. Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo e prendê-lo na casa do secretário Jonatas, que havia sido transformado em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou por muitos dias. Mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde ele perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Olha que interessante, mesmo preso, o rei Zedequias ainda tinha essa questão justamente de compreender que Deus usava aquela vida. Olha que Zedequias pede para buscar. Aí Jeremias diz que tem e fala: você será entregue ao rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei: que crime cometi? O que fiz contra o rei? Contra seus servos ou contra o povo para ser preso? Onde estão seus profetas, que lhe disseram que o rei da Babilônia não atacaria nem o rei nem essa terra? Olha que interessante, olha que interessante. Ele aborda aqui, ele fala assim: ué, cadê seus profetas? Cadê aquelas pessoas que falavam que não ia acontecer nada? Onde estão? Por que você mandou me chamar? Mesmo no calabouço, né? Daí ele diz: suplico que me ouça, ó meu senhor, o rei. Não me mande de volta para o calabouço, na casa do secretário Jonatas, pois morrerei naquele lugar. Verso 21. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse levado ao pátio do guarda do palácio e ficasse preso ali. O rei também ordenou que Jeremias recebesse um pão fresco diariamente enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias foi colocado na prisão do palácio. Então, mesmo diante das suas profecias, do quais Zedequias não se curvava, Deus ainda utilizava das providências, fazendo com que ele ainda escutasse aquela voz, para que justamente apontasse para a sua condenação, apontando para a sua rebelião. Zedequias, do qual não escutava a voz do Senhor, e ainda assim o desprezava. Jeremias capítulo 39, você vai ver ele ser lançado numa cisterna, quase morrendo, e daí você vai ver um etíope o resgatando, tá? Então, mesmo diante do abandono, você vai ver que Deus levanta essa liberdade, traz a liberdade àqueles que ele guarda.
Vamos a partir do verso 2. Assim diz o Senhor: todos que ficaram em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença. Mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida e eles viverão. Isso daqui era o que Jeremias ficava dizendo, tá? Verso 3. Assim diz o Senhor: a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: este homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. Observe o que eles estavam dizendo. Eles imaginavam que as palavras de Jeremias se tratavam mais de desânimo do que justamente do que palavras de Deus. Ou seja, eles estavam alegando que Deus estava enviando mensagem de desânimo e não justamente de uma ordem do qual deveria ser cumprida. Eles estavam, no final das contas, desprezando a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que prestar muita atenção. Essa palavra de Deus jamais pode ser desprezada. Ocorre que a palavra emana única e exclusivamente da Bíblia. Não temos hoje pessoas com autoridade para falar em nome de Deus. Nós não temos, tá? Então, pode ter essa convicção. Por quê? Se fala da parte de Deus, ele com certeza deve justamente apontar para essa realidade do que a palavra de Deus diz. Então, se ele fala da palavra de Deus, ele vai ter que falar de acordo com os capítulos e versículos. Hoje, se uma pessoa vier e falar para você: ó, Deus mandou te falar isso. Deus não age mais dessa forma, porque a sua palavra já está escrita. Tudo aquilo que ele deveria revelar, ele já nos revelou. Não há nenhuma palavra do qual ele queira nos dizer que já não tenha sido dita por intermédio das Escrituras. Você não chegará um dia e falar assim: ô, você não ouviu tal pessoa falar, aquela mensagem era direto para você. Não, a mensagem direta para você está nesses 66 livros, nos 1189 capítulos. Então, que você possa confiar única e exclusivamente nessa palavra. Nós não temos pessoas que possuem essa autoridade hoje. Imagina, todo maluco que está por aí, várias pessoas de todo mundo, de várias crenças, falam que Deus comunicou com eles e trouxe uma mensagem. Agora, como que nós saberemos se isso é verdade? Ou melhor, isso daí já não tem a mínima possibilidade de ser verdade. Porque se Deus quer falar com você, ele vem e fala diretamente com você. Por que ele tem que mandar alguma pessoa te dar recado? O ministro do Evangelho, ele proclama simplesmente a palavra. A palavra, ele não tem mais nada a ser proclamado. Não existe mais nada de mais importante senão a palavra de Deus. Então, prestem muita atenção quanto a isso. Estes homens foram, claro, inspirados por Deus. Tá? Inspirados por Deus, o agir do Espírito Santo estava sobre eles, e eles falaram não da parte das suas vontades, mas sim daquilo que Deus decretou para que eles falassem, para que guardassem todo o povo eleito de Deus. Então, todo o povo eleito de Deus ouvirá somente a palavra de Deus. Pessoas poderão acreditar nessas ilusões, nessas baboseiras que falam por aí, mas elas falarão para a sua própria condenação. Você normalmente vai ver palavras que são palavras sim de ânimo, mas um ânimo que é completamente desprovido de verdade. Da mesma forma que Jeremias retrata aqui, fala assim: ué, cadê aquelas pessoas que vocês estavam ali, que vocês buscavam? Cadê essas pessoas que falavam que não ia acontecer nada? Então, preste muita atenção quanto a essas palavras, tá? Continuando. Verso 4 do capítulo 38. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: este homem deve morrer, suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. Por que eu li novamente? Observe que as pessoas estão falando aqui: ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. Quando quem buscava a desgraça da nação era justamente eles, que buscavam palavras de ânimo, quando eles deveriam justamente ter temor a Deus. Então, que hoje seja gerado temor no seu coração e não ânimo. Que você possa enxergar que Deus quer te salvar. Deus almeja te salvar. Por isso que ele envia a sua palavra que por vezes
pode ser palavras duras, mas são palavras de salvação. Ele nos direciona a abandonarmos o caminho errado, a fazermos aquilo que foi estabelecido por Ele. Então que você se curve diante do poder da palavra de Deus, que o Espírito Santo te coloque de joelhos e você passe a crer. O verso 5 diz: o rei Zedequias concordou e disse: faça o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o abaixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. Imagina ser jogado dentro de um poço e ficar preso. A partir do verso 7 vem o etíope Ebed-Meleque e ele atua ali em misericórdia a Jeremias. Oficial importante da corte soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Ó meu senhor, ó rei, disse: esses homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Lembre-se que antes ele estava sendo alimentado por pão, e ali ele estava atolado na lama. Mas Deus envia a providência. Você vê que eram providências sobrenaturais, mas todas usadas de maneira completamente natural. Então Deus envia pessoas, envia recursos, ele faz aquilo que é necessário para a honra e glória do nome dele. O verso 10 diz: então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Daí eles vão e retiram, não vou ler para não me estender muito. Daí é retirado, tá? Aí continua ainda a partir do verso 14. Certo dia, rei Zedequias mandou buscar Jeremias para encontrar ele na terceira entrada do templo do Senhor. Quero lhe fazer uma pergunta, disse o rei. Não tente esconder a verdade. Jeremias disse: se eu lhe disser a verdade, você me matará. E se eu lhe der conselhos, você não me ouvirá. Olha que palavras profundas de Jeremias. Verso 16 diz: o rei Zedequias lhe prometeu em segredo: tão certo como vive o Senhor que nos criou, não o matarei, nem entregarei os homens que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor. Olha que interessante. Nesse diálogo que está aqui no verso 14 diz: quero lhe fazer uma pergunta, disse o rei. Só que nós vemos aqui, nós não vemos essa pergunta. Nós já vemos Jeremias trazendo essa profecia. No verso 17, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se você se render aos oficiais babilônios, você e sua família viverão, e a cidade não será queimada. Mas se não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônios, e eles queimarão de alto a baixo. Jeremias já foi muito claro e preciso no seu apontamento. Verso 19, tenho medo de me render, disse o rei. Pois pode acontecer dos babilônios me entregarem aos judeus que passaram para o lado deles. Quem sabe que crueldade farão comigo? Observe a causa dele não se render. O medo. No verso 20 tem um reforço. Jeremias responde: você não será entregue a eles. Se obedecer ao Senhor, sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Então observe quantas advertências foi dada a eles. Quantas advertências o Senhor entregou àquele homem. Mas se não quiser se render, foi isto que o Senhor me revelou: todas as mulheres que restaram em seu palácio serão trazidas para fora e entregues aos oficiais do exército babilônio. Então as mulheres dirão: que belos amigos você tem, traíram você e o enganaram. Quando seus pés atolaram na lama, abandonaram a própria sorte. Verso 23, todas as suas esposas e todos os seus filhos serão levados pelos babilônios, e você não escapará. Será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será queimada de alto a baixo. Verso 24, então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Pode ser que meus oficiais fiquem sabendo que falei com você e digam: conte-nos sobre o que você e o rei conversaram. Se não nos contar, os mataremos. Se isso acontecer, diga-lhes apenas que suplicou para não ser levado de volta ao calabouço de Jonatas, pois tem medo de morrer ali. De fato, pouco depois os oficiais do rei foram ver Jeremias
e lhe perguntaram por que o rei tinha mandado chamá-lo. Jeremias, porém, seguiu as instruções do rei, e os oficiais foram embora sem descobrir a verdade. Ninguém tinha ouvido a conversa entre Jeremias e o rei. Jeremias continuou preso no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Então, de fato, ele fala o que o rei falou. Algumas pessoas olham acerca de Jeremias ter mentido, o que muitas vezes já é refutado isso, porque ele estava ali correndo um risco iminente à sua vida, e também, de fato, tinha acontecido essa conversa com o rei Zedequias, onde ele tinha justamente pedido para que ele pudesse ser retirado do calabouço, tá? Então, é muito importante ler sobre esse aspecto. E observem que diversos homens também falaram coisas que eram completamente reprováveis. A mentira sempre vai ser reprovável, tá? Sempre vai ser reprovável, ela nunca será aprovada. Aqui são casos extremos do quais Deus utilizou desses meios de maneira miraculosa e misteriosa, de forma que isso ainda viesse a render glórias a Ele. Mas a ordem que nós temos para as nossas vidas é justamente para que sempre possamos dizer a verdade. Agora nós vamos para o capítulo 39. Aqui provavelmente nós estávamos já bem perto de 586 a.C. Então entendam essas datas, porque essas datas elas vão apontar para as profecias dos 70 anos de cativeiro. Quando que começa esse cativeiro? Você vai ver que depois 536, com o rei Ciro, daí o povo vai ser justamente ter reacesa essa esperança, o libertador. Então é muito importante vocês lerem e prestarem atenção nesses detalhes. Vamos para o último capítulo, vou ler também integral. Diz assim: em janeiro do nono ano do reinado de Zedequias, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército para cercar Jerusalém. 2 anos e meio depois, em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônio entraram e se sentaram junto ao portão do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sarsequim, um dos chefes oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Zedequias, o rei de Judá, e todos os soldados fugiram quando viram os babilônios tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer, passaram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei e fugiram em direção ao vale do Jordão. Verso 5. Contudo, os soldados babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zedequias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor em Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias, obrigou Zedequias a testemunhar a matança de seus filhos e de todos os nobres de Judá. Então observe, Zedequias não escutou Deus. Zedequias se negou a escutar o que Deus havia dito por intermédio do seu profeta. Então aconteceu justamente aquilo que Deus também já havia previsto. Continua dizendo: obrigou Zedequias a testemunhar, matando seus filhos de todos os nobres de Judá. Depois arrancou seus olhos e o prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Os babilônios queimaram Jerusalém, incluindo o palácio real e as casas do povo. Derrubaram os muros da cidade. Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou para a Babilônia o restante do povo que havia ficado na cidade, os desertores que tinham passado para o seu lado e todos os outros sobreviventes. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra de Judá para cuidar dos vinhedos e dos campos. O verso 11 do capítulo 39 diz: o rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradã, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide de que ele não seja ferido. Disse: tome conta dele e providencie tudo que ele pedir. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, Nebuzasban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias da prisão. Entregaram-nos ao cuidado de Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, que o levou para casa. Jeremias permaneceu em Judá, no meio de seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor lhe tinha dado a seguinte mensagem: diga ao etíope Ebed-Meleque, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei a esta cidade tudo o que prometi. Enviarei calamidade e não bem. Você
haverá ser destruída, mas eu o livrarei daqueles que você tanto teme, porque confiou em mim, darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatarei e protegerei, eu, o Senhor, falei. Então, observe aqui a salvação já de pessoas de outras etnias, de outra nação, mediante o poder sobrenatural de Deus. Nós vemos Deus agir na vida deste homem, nós vemos Deus agir na vida de Jeremias. Olha a importância de lermos a Bíblia de maneira corrida e integral. Nós acabamos de ler praticamente 4 capítulos inteiros. Foi aí num período de meia hora. Claro que eu não li todos os versos, mas se eu tivesse lido todos os versos, vocês também teriam compreendido. Então, leia as Sagradas Escrituras. Quanto mais capítulos você lerem, mais você vai ter essa visão global. Claro que isso daí demanda atenção, mas a questão você vai conseguir enxergar de uma maneira um pouco mais abrangente. Se vocês continuarem agora a partir do capítulo 40, vocês vão ver que a história continua se desenrolando e elas estão intimamente conectadas. Que Deus os capacite a ler e agradecer por essa soberana palavra. Amanhã nós meditaremos do capítulo 40 ao 43 e abordaremos então o capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster. Que Deus os direcione, que Deus os capacite, que vocês tenham um excelente dia, que a glória de Deus seja manifesta por intermédio da vida de vocês. Espero que estejam entendendo. Se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar, mandem direct. Se precisarem de mais materiais, eu compartilharei com vocês. Tenho certeza que, por intermédio do agir do Espírito Santo, Ele está capacitando cada um de vocês a conhecerem mais dessa palavra e proclamarem o Evangelho. Lembre-se, é necessário vocês congregarem em uma igreja. Se por acaso você não pertence a uma igreja, procure uma igreja séria, procure uma igreja que tenha os seus padrões bem estabelecidos. Se porventura você está numa igreja que você já viu que ela não compartilha da palavra de Deus verdadeiramente, não tenha medo em sair deste lugar, não tenha medo em buscar outro lugar. Claro que tudo isso com muito respeito, não adianta você chegar e ficar agredindo as pessoas verbalmente. Tenha uma conversa com seu pastor, aponte suas questões divergentes. Isso daí é lícito ser feito. Então não tenham medo, tá? Não tenham medo. Saiba que Deus está os guardando, mas é muito importante que vocês congreguem em um lugar que de fato a palavra seja preponderante, que vocês tenham instrução da palavra e que o nome de Deus seja glorificado. Faça tudo isso com muito respeito e muito temor para a honra e glória do Senhor. Tamo junto, um beijo no coração, é um enorme prazer tê-los aqui, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado hoje eternamente. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, 5h59, para a honra e glória do Senhor. Fui!